Olá, gestora, sejam muito bem-vindos a mais um mastigadinho aqui no canal da Município Gestão Cultural. E hoje, para poder tratar sobre um assunto importante para os municípios que estão executando os recursos da Lei Paulo Gustavo e também da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. E que assunto é esse? É o do prazo da execução dessas duas verbas que eu quis trazer aqui para o Mastigadinho, porque é um assunto que vocês vêm aí me perguntando bastante desde a conclusão do período eleitoral para a maioria aí dos municípios brasileiros, para quase a totalidade dos municípios brasileiros. Então, afinal, o que significa o prazo de 31 de dezembro para os municípios que estão executando a Lei Paulo Gustavo e a PENAB? Então vamos lá, minha gente. Mas antes de eu tratar aqui sobre o assunto específico do nosso mastigadinho, eu quero deixar claro sobre que verbas eu estou falando. Estou falando sobre a Lei Paulo Gustavo, que foi aí uma transferência pontual e específica que se deu da União aos municípios brasileiros, e ela ocorreu entre os meses de junho, julho e agosto de 2023. E também estou falando da PNAB, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que, diferente da Lei Paulo Gustavo, criou no Brasil uma transferência regular de recursos da União aos municípios brasileiros, transferência essa que, de acordo com a legislação, deverá ocorrer durante, no mínimo, 5 anos. E a gente está falando, então, aqui da primeira dessas 5 parcelas. E essa primeira parcela foi transferida aos municípios no mês de dezembro de 2023 e no mês de março de 2024. Mas, na verdade, mesmo, a maioria dos municípios recebeu foi em março de 2024. Pois bem, dito isso, vamos ao assunto do nosso mastigadinho. De acordo aí com as legislações vigentes até o momento, os municípios vão precisar executar os recursos da Lei Paulo Gustavo e da PENAB até o dia 31 de dezembro de 2024. Entretanto, cada uma dessas duas legislações entende a questão da execução de uma maneira um pouquinho diferente. No caso da Lei Paulo Gustavo, a nossa legislação, ela compreende que há necessidade do município empenhar, liquidar e pagar esses recursos até o fim desse ano. Enquanto que a PENAB está possibilitando que os municípios empenhem esses recursos e coloquem restos a pagar até o fim de 2024, sendo então aí possível liquidar e pagar a verba em 2025. Mas é claro que se o município conseguir empenhar, liquidar e pagar até o dia 31 de dezembro, beleza, maravilha. Mas se ele precisar de uma, digamos, sobrevida, de um tempinho a mais para conseguir concluir essa execução, ele terá que, no mínimo, empenhar esses recursos e colocar em restos a pagar até o fim de 2024, liquidando e pagando essa verba em 2025. Pois bem, vamos aqui falar, demonstrar como essas questões estão sendo apresentadas nas legislações. Sobre a Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195 de 2022, vocês podem ver aí no parágrafo 2º do artigo 22 que está sendo dito o seguinte: olha, município, se você tiver algum recurso nas contas da Lei Paulo Gustavo, ou na conta do audiovisual, ou na conta das demais áreas, no dia 1º de janeiro de 2025, você vai ter que devolver essa verba para a União. Então, por conta disso, estamos compreendendo que, de fato, o município terá que concluir a execução desses recursos até 2024. Isso quer dizer, portanto,
que os agentes culturais que foram contemplados nos editais já terão que ter recebido esses recursos nas suas respectivas contas bancárias até o fim desse ano, bem como aqueles que foram contratados para poder aí prestar, né, serviços no que se refere à operacionalização dessa verba, os até 5%, também terão que ter recebido já o seu pagamento, né? Então, por exemplo, um parecerista que foi contratado lá para poder participar da comissão de seleção de um edital, ele também já tem que ter recebido os respectivos recursos até o fim de 2024. Então, a gente está falando de empenho, liquidação e pagamento até 31 de dezembro desse ano. Agora, em relação à PENAB, como vocês podem ver aí, no decreto 11.740 de 2023, que é o decreto que regulamenta a lei que instituiu a Política Nacional de Blanco de Fomento à Cultura, está sendo possibilitado no parágrafo 2º do artigo 17, o que a gente mencionou há pouco, certo? Então, o município ele vai poder empenhar e colocar o recurso em restos a pagar em 2024, concluindo então essa execução por meio da liquidação e do pagamento em 2025, caso seja necessário. Só que o que é importante dizer aqui? Que de acordo com a legislação vigente, isso não se trata de publicação de novos editais em 2025, ou então a conclusão da definição, né, ali de quem irá receber os recursos em 2025. Aqui a gente está falando que o município terá que já ter publicado o edital ali de bolsa, de fomento, de premiação ou de subsídio a espaços artísticos culturais, terá que já ter definido quem receberá esse recurso, ou seja, terá que ter concluído todo o rito do edital, chegando ali no resultado final, né, em publicação em diário oficial, para que assim ele consiga empenhar a verba ainda em 2024, concluindo então essa execução em 2025. E a mesma coisa se dá no que se refere aí, né, aos serviços contratados, com os até 5% da operacionalização e também naquilo que a PENAB permite em termos de aquisição de bens e contratações de serviços. Ou seja, tudo isso já terá que ter sido estabelecido, né, quem receberá os recursos, para que assim se empenhe em 2024 e liquide e pague em 2025, certinho? Então agora chegou a hora de vocês me perguntarem, que eu sei que vocês vão perguntar. Ana, haverá prorrogação do prazo de execução dos recursos da PENAB? Bem, vamos falar um pouco sobre isso e também sobre alguns fatos que demonstram a necessidade disso acontecer. Bem, então, o primeiro fato: os municípios acordaram em 2024 com a missão de concluir a operacionalização dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Então, aqueles municípios que não concluíram, né, a execução da verba em 2023, em termos ali, né, de empenho, liquidação e pagamento, tiveram que publicar seus editais em 2024, enfim, concluir essa execução, como a gente está vendo aqui desde o início do nosso mastigadinho de hoje. Mas também essa missão ficou para aqueles municípios que concluíram a execução dos recursos em 2023, porque em 2024 tiveram ali, né, que acompanhar os agentes culturais no sentido de fiscalizar, monitorar a realização dos objetos, das contrapartidas, bem como ali, né, se organizar em relação à questão da prestação de contas, né, para poder receber as prestações de contas por objeto, por exemplo, dos agentes culturais contemplados, analisar isso tudo, também aí, né, iniciar a sua organização em termos da prestação de contas que os municípios precisam fazer para a União. Então, por si só, essa questão já é aí uma grande missão que está sendo incorporada, evidentemente, a outras missões específicas que cada gestor municipal tem aí, né, nos seus territórios locais, que a gente já sabe que são
muitas, certo? Além disso, no início de março, foi então concluída a transferência dos recursos da PENAB, da União, para os municípios, e na sequência, no fim desse mês, o Ministério da Cultura publicou o normativo referente ao PAR, ao Plano Anual de Aplicação dos Recursos, demonstrando então, né, indicando como os municípios deveriam se organizar para poder estar aí construindo o PAR. Com isso, foi necessário que os municípios convocassem aí a sociedade civil para poder pactuar como que essa verba seria aí, então, executada. Isso por si só já foi, né, uma missão. E na sequência, em julho, a gente teve o início do Defesa Eleitoral. Afinal, estamos no ano eleitoral. E o Defesa Eleitoral, evidentemente, traz aí maiores dificuldades para essa operacionalização. Não impede que ocorra, mas traz maiores dificuldades, né? Então, aquele gestor ali que teve dificuldades em divulgar os editais, em fazer busca ativa, e que assim, então, preferiu, por exemplo, publicar esses chamamentos públicos agora, passado o período eleitoral. Só que o que acontece? A gente chega agora, né, pós primeiro turno e, consequentemente, né, a conclusão do período eleitoral para quase totalidade dos municípios brasileiros, com o seguinte dado que a gente pode constatar no estudo técnico que a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, publicou. Pois bem, da totalidade dos 5.569 municípios, passado agora o primeiro turno, já se tem aí, né, a notícia de que 3.027 prefeituras serão aí, né, geridas a partir de 2025 por novos gestores. Ou seja, a gente está falando que haverá, no mínimo, em 3.027 prefeituras, alternância de gestão. E o estudo também aponta que esse número pode chegar até 3.111 prefeituras após aí, né, a conclusão do segundo turno para aqueles municípios que assim terão mais esse momento para poder de fato concluir, né, o período eleitoral. O que é claro que é mais um fato que traz aí, né, dificuldades para que a conclusão dos recursos da PENAB consiga ocorrer até o fim de 2024. Então, sobre a pergunta que vocês estão me fazendo, a Ana vai aí acontecer a prorrogação do prazo de execução dos recursos da PNAB? Bem, por enquanto, em termos aí oficiais, o que a gente pode falar é que foi realizada uma reunião no último dia 11 de outubro, sexta-feira, entre o Ministério da Cultura e a Rede Nacional de Gestores Municipais de Cultura. E que, né, como resultado aí então desse encontro, foi noticiado que há fortes indícios indicativos de que, de fato, haverá essa prorrogação. Mas, por enquanto, né, ela não ocorreu e continuamos aí a trabalhar com prazo de 31 de dezembro de 2024 aqui, né, para PNAB, para execução dos recursos da PNAB. Mas o que é importante a gente falar agora, até para poder acalmar aqueles corações mais ansiosos, é importante esclarecer que, no caso da PNAB, basta que o governo federal publique um decreto que altere o atual aí decreto de regulamentação no que se refere a esse prazo de execução. Ou seja, não vai ser necessário, né, que o Congresso Nacional tramite, aprove um projeto de lei em relação a esse assunto, certo? Basta aí que o governo federal publique um decreto e dessa maneira a gente vai conquistar essa pauta da prorrogação do prazo de execução dos recursos da PNAP. Então, por hora, a gente ainda mantém o prazo vigente de 31 de dezembro,
E na medida que haja novidades, eu vou estar aqui compartilhando, como sempre, com vocês por meio das redes sociais da Município Gestão Cultural. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e até o próximo mastigadinho. Tchau, tchau!